você da TV Parlamento, meu abraço. Estamos chegando a partir de agora para mais um boletim de notícias e o melhor acompanhamento dos senadores e deputados federais dos 9 estados do Nordeste, aqui na capital brasileira, onde a nossa equipe de jornalismo faz essa cobertura para você. E diariamente você pode acompanhar o novo boletim de notícias e as informações também de bastidores através da nossa página na internet parlamentonordeste.com.br, para você ter sempre a melhor cobertura do seu senador, do seu deputado federal, dos 9 estados do Nordeste, aqui em Brasília. E nós vamos agora, iniciando o programa de hoje, para uma conversa muito especial com o senador Elmano Ferrer, do PTB do Piauí. Ele que chega ao Senado da República, depois de já ter sido prefeito da capital Teresina, e vem cumprindo um papel muito importante aqui no Senado da República. Um homem destemido, compromissado exatamente com os temas do seu estado do Piauí e interessado na chamada unidade da bancada piauiense aqui no Congresso Nacional, com os 3 senadores e também com os deputados federais, juntando como coordenador de bancada o governo do estado, a prefeitura da capital, as prefeituras das maiores cidades do estado do Piauí, para buscar exatamente esse intercâmbio. A gente conhece de longas datas, não é, o senador piauiense, ele que é natural de Lavras da Mangabeira, no Ceará, mas que construiu a sua vida pública e a sua vida familiar no estado do Piauí, tanto é que foi prefeito da capital e hoje também representa o povo do Piauí aqui no Congresso Nacional. Elmano Ferrer, né, vai conversar com a gente e ter a oportunidade de falar sobre os temas que vem defendendo aqui no Senado da República. Vamos colocá-lo no link. Primeiro que tudo, a alegria e a satisfação de poder reencontrá-lo, revê-lo, senador. Prazer, Napoleão, prazer, inclusive reencontrá-lo. Quase meu conterrâneo lá das Lavras da Mangabeira, no Ceará, cidade onde eu nasci, mas hoje sou piauiense, quase 50 anos de Piauí. Senador, dentre os temas que o senhor está aí defendendo, está a questão hídrica e do Vale do Parnaíba. Como é que está essa luta? Bom, primeiro, o Parnaíba, se nós não nos voltarmos para revitalizá-lo e salvá-lo, é um rio que está, podemos dizer, quase que morrendo. Mas eu creio que está havendo uma reação muito grande das próprias organizações ligadas ao meio ambiente e os próprios governos, tanto o governo do Estado como o governo federal, através da Codevasf e do Ministério da Integração e nós outros parlamentares. Creio que agora, com essa luta nossa de instalarmos o Comitê de Bacia, nós venhamos fazer um avanço muito grande no sentido de revitalizá-lo e também todas as cidades ribeirinhas, à margem direita pelo nosso estado do Piauí, dotar de um sistema de saneamento básico para que não continue essa poluição que está acontecendo. Creio que esse é um grande passo, há uma consciência coletiva da sociedade, das universidades, dos políticos, da sociedade organizada, no sentido de salvar o nosso rio Parnaíba. Com relação à água, propriamente, em muitas cidades do Piauí, na campanha que nós acabamos de empreender nesse final do ano passado, juntamente com o governador Wellington, nós constatamos que continua um problema seríssimo de abastecimento de água nas cidades do estado do Piauí. Não só a questão da água, como envolve outras questões, como suporte elétrico, questões da saúde pública, da segurança, enfim, uma série de outras questões que fogem um pouco do tema nosso aqui, que é especificamente a água. Como eu falava aqui na abertura, a unidade da bancada do Piauí. Como é que o senhor tem exatamente coordenado esse trabalho, senador? Exatamente. Nós temos que fazermos um grande mutirão, uma grande integração de esforços envolvendo todos os entes federados, desde os municípios ao Estado membro da Federação e à União. E dentro disso, mobilizar a bancada. Nós estamos hoje com a responsabilidade de coordená-la e fazer um trabalho articulado. Já fizemos a primeira reunião da bancada sob o nosso comando com o governador,
Wellington Dias. Devemos fazer agora, na próxima semana, no dia 29, com o prefeito da capital, considerando que a capital detém quase 24% da população e onde afluem os grandes problemas sociais, econômicos, de mobilidade urbana, de infraestrutura do nosso Estado. Creio que é através da mobilização, da integração e articulação das bancadas. As eleições passaram, agora nós temos um compromisso com a população, com as cidades e com o Estado. Creio que dessa forma, mesmo num ano de profundas dificuldades, nós podemos fazer um trabalho articulado, bem estratégico, no sentido de superarmos grandes e graves problemas. Eu confio nisso, como também confio que nós vamos superar essa crise atual. Creio com as medidas que estão sendo tomadas no ajuste fiscal, creio que a partir do próximo semestre nós tenhamos uma reação através das forças produtoras, do entendimento, do diálogo entre oposição e situação, no sentido de amenizar os problemas e superá-los, no sentido de assegurar a paz social e o desenvolvimento econômico, não só da nossa região, como o país como um todo. A gente acompanha o seu trabalho e vê que o senhor é um conciliador, tem uma capacidade enorme. Como é que está buscando essa unidade com vistas a sair dessa crise, senador? Eu creio que sim, através da negociação, do entendimento. Veja, o nosso país, a cada dia, consolida-se a democracia. São 30 anos ininterruptos de radicalização da democracia. Não há retrocesso. Creio que o amadurecimento político, as forças políticas, o avanço da própria sociedade não vai permitir retrocesso. Eu creio que é através da negociação, do entendimento, da negociação, sobretudo, que nós vamos superar esses problemas que estão aí. Eu confio muito no fortalecimento das instituições, na inteligência e a criatividade, do talento do povo brasileiro, das nossas universidades, dos nossos institutos de pesquisa, das instituições todas, em todas as áreas. Creio que tudo isso contribuirão para que nós saiamos dessa crise que é inegável do ponto de vista político, econômico, e também temos uma crise moral nesse país que temos que superá-la. As instituições estão fortes e eu sei que a sociedade está a exigir isso aí. Diante desse quadro do que o senhor mostrou, a reforma política poderia ser uma saída para essa crise, senador? Inexoravelmente. Veja que o grande recado dado pela sociedade, ela aconteceu em junho de 2013. Ali houve uma manifestação espontânea, sem lideranças, sem partidos, velhos, novos, pessoas sem conotação política, ideológica. O pessoal foi às ruas, esteve aqui no Congresso, entrou no Congresso, deu o recado, foi ao Supremo, a Suprema Corte do país, deu outro recado, foi ao Palácio do Planalto. Enfim, a sociedade está a exigir um novo modus vivendi no país. Novos princípios éticos, morais, uma nova política, que há uma insatisfação coletiva com o que está acontecendo. E creio que nós temos que ainda não houve um processamento daquilo que aconteceu em 2013. Os movimentos que aconteceram já esse ano foram diferentes. O movimento que teve agora em 2015 uma coloração político-partidária, etc., diferente daquela que aconteceu em 2013. E para mim aquilo calhou muito grande, profundamente no meu coração, no meu sentimento, que eu procuro ainda hoje interpretar o sentido daquilo. E creio que nós saberemos fazer o processamento de tudo isto e fazermos a reforma que o país está a exigir. Se não fizermos, nós vamos pagar muito caro por não ter feito. Eu agora acredito que façamos, não um arremedo, mas sim profundas e radicais transformações na vida política,
na vida econômica, na vida social e ética desse país. Senador Eumano Ferreira, um grande abraço, foi um prazer enorme tê-lo conosco aqui no programa, viu? E eu agradeço, Napoleão, é um prazer em reencontrá-lo. Há laços de amizade entre minha família e a sua família. Inclusive, hoje teve essa parte telúrica de sentimento, inclusive de saudades do que você falou aqui de minha família, lá no nosso Ceará. E aqui estamos em Brasília juntos para trabalharmos pelo Nordeste e o Brasil. Tá aí, portanto, o senador Eumano Ferreira conversando conosco aqui na TV Parlamento Nordeste. Olha, e nós vamos agora buscar informações com a nossa reportagem, que foi conversar com o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI da Petrobras, o deputado paraibano Hugo Mota. Os próximos passos dessa comissão. Em detalhes agora na TV Parlamento Nordeste. O deputado federal pelo estado da Paraíba, Hugo Mota, do PMDB, com apenas 25 anos, tem comandado a CPI que investiga ações na Petrobras. Ele conversou com a nossa reportagem e falou sobre os próximos passos da comissão. Olha, nós vamos dar continuidade. A CPI tem avançado, tivemos depoimentos importantes, o compartilhamento de informações, de documentos começam a chegar até a secretaria da CPI. Temos a expectativa do trabalho da CROL, uma empresa de investigação financeira que fará a busca de ativos, a recuperação de dinheiro que possa estar escondido em contas no exterior, em paraísos fiscais. Deveremos evoluir agora também para as visitas externas a Abreu e Lima, ao Comperj no Rio de Janeiro, a própria sede da Petrobras. Uma comissão estará indo visitar o senhor Sérgio Moro agora já na próxima sexta, ou seja, teremos aí uma agenda muito movimentada, com a ida também a Curitiba para ouvir as pessoas que estão presas, que têm muito a contribuir com as investigações, e deveremos posteriormente evoluir com acareações, enfim, fazendo aquilo que a CPI tem que fazer para dar a resposta que a sociedade espera, que é a punição dos eventuais culpados que desviaram recursos da Petrobras e que prejudicaram a nossa empresa, a Petrobras, uma empresa que é patrimônio do povo brasileiro, e que nós precisamos, ao final dos trabalhos, termos a Petrobras recuperada para que ela volte a apresentar resultados positivos e ajudar o Brasil a se recuperar dessa grave crise econômica enfrentada pelo nosso país nesse momento. Está aí, portanto, o deputado, jovem deputado, Hugo Mota, 25 anos, do PMDB da Paraíba, presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI da Petrobras. Quem conversa conosco agora é o deputado veneziano Vital do Rego, do PMDB da Paraíba. Ele, que é vice-presidente da CCJ da Câmara Federal, vai conversar com os telespectadores da TV Parlamento Nordeste. Inicialmente, a sua audiência com o ministro das Cidades. Qual foi a pauta, deputado? Nós fomos levar ao ministro o que de fato ele tem conhecimento, porque afinal de contas o Ministério da Integração tem toda a realidade das consequências desse período infausto de seca e suas consequências. Nós fomos falar sobre as nossas preocupações, eu, deputado Hugo, deputado Wilson, representando a bancada, e sobre as necessárias medidas que devam ser ampliadas. Algumas já existem, os abastecimentos que estão sendo feitos pelos carros-pipa, num convênio com o Exército. O ministro se comprometeu de voltar a fazer este convênio também com os estados, até porque agora não apenas as regiões rurais, mas também algumas cidades, regiões e áreas urbanas começam a se ressentir, vivenciando um colapso que precisa do abastecimento dos carros-pipa e necessariamente que o Estado assim o faça nessa parceria, Ministério, Estado e município. A necessidade de nós ampliarmos através do DENOX ou através também do próprio Estado com liberações de recursos a perfuração de mais poços. Há um compromisso nosso de politicamente fazer gestão ao governo federal para que não haja contingenciamentos para o Ministério da Integração, principalmente em 3 obras que são definitivas para a nossa futura realidade, que é exatamente a transposição do São Francisco, o braço do Pajeú e também a vertente litorânea, que estão próximas de serem concluídas. Eu até fiquei um pouco preocupado porque o cronograma que tinha antes era um cronograma que nos dava a conhecer que a transposição estaria sendo concluída nos seus 2 braços, o eixo norte e o eixo leste, antes de meados de 2016, mas o cronograma está previsto para outubro e setembro. Então imagine vivenciarmos essa realidade.
que vai fazer com que, num período em que nós contávamos com mais chuvas, as chuvas que caíram não foram suficientes para ganharmos em volume. Eu cito o caso de Campina Grande. Nós estamos com, hoje, 20% apenas de volume do açude de Boqueirão. E temos não apenas Campina, mas outras tantas cidades que se servem do Boqueirão. Então é preocupante, muito preocupante essa situação, e é preciso que o governo federal, através do Ministério, o governo do Estado e os próximos municípios possam tomar essas iniciativas para que nós tenhamos só em 2016 a solução definitiva, que são essas obras de infraestrutura. Eu conversava há pouco com o senador Elmano e falava de unidade. Como é que está hoje essa unidade da bancada da Paraíba, deputado? Não pode. Nós estamos diante de um quadro onde não há absolutamente espaço para discussões políticas ou dificuldades em razão de alguns dos membros da bancada paraibana terem posições antagônicas de outros que têm uma relação mais próxima ao governo. Nós estamos vivendo diante de um quadro que, pelo menos em vida, eu nunca vivenciei. Nesses 44 anos de minha existência, eu nunca observei as consequências tão danosas em um período de 4 anos de estiagem. Quando eu falo de estiagem é porque águas ou períodos chuvosos nesses últimos 4 anos não foram suficientes minimamente para que os nossos mananciais ganhassem, recompusessem os seus volumes para que nós pudéssemos ter um tempo de alívio. Então, nós, deputados federais e senadores, temos que estar diante dessa situação e desse cenário, primeiro, falando ao Planalto de que não é possível que haja contingenciamentos, ou seja, cortes para o Ministério da Integração no quesito de combate às consequências. Eu não digo combate à seca, porque você não combate a seca, você tem que ter estruturas para que convivamos com as consequências e obras de infraestrutura para que a seca não nos imponha tamanhos prejuízos como os que nós estamos vivendo. Então, essa iniciativa de politicamente impedir ou de politicamente mostrar que o governo federal não pode absolutamente fazer cortes ou contingenciamento é uma ação fundamental para esse momento. Eu saio dessa reunião, e você esteve lá conosco, ao lado dos nossos companheiros, com muita preocupação, até maior do que a que me levou a ter esse contato, na expectativa de que algumas medidas emergenciais elas sejam ampliadas, elas sejam amplificadas, mas que, acima de tudo, as 3 principais obras de infraestrutura sejam levadas ao cabo, ou seja, sejam concluídas para que nós aí definitivamente não venhamos mais a conviver com esse estágio de coisas. Deputado, foi aprovado na CCJ a admissibilidade da redução de ministérios. Me fale sobre esse tema, deputado. Eu votei favoravelmente, até expus a minha visão sob o ponto de vista constitucional, já que no mérito praticamente todos os integrantes são favoráveis. Eu quero dizer aos telespectadores que não é a simples diminuição que vai resolver ou que vai colaborar em termos percentuais significativos, mas é o gesto. É a demonstração de que o governo federal, e que possa ser seguido também nas gestões públicas estaduais e municipais, possa trabalhar com um limite. Nós não estamos aqui tomando a prerrogativa do governo federal de criar, de extinguir ou mesmo de nomear. Nós estamos apenas dizendo que esse limite ele é plenamente praticável. Com 20 ministérios, você responder às demandas de cada um deles. Por isso que, tratando sobre a constitucionalidade, porque assim prevê o artigo 48 e o próprio artigo 88, não desconheço que fundamentos há também por parte daqueles que votaram contra a sua constitucionalidade, contra a sua admissibilidade, mas o fundamento da PEC apresentada pelo então deputado, hoje presidente Eduardo Cunha, tem as suas consistências, tem fundamentos que juridicamente poderiam ser defendidos e foram defendidos por nós e que terminou sendo a tese vitoriosa. Espero que nós levemos adiante. Repito, não é a solução, mas é um gesto a demonstrar que as gestões públicas, nos seus 3 níveis, governo federal, governos estaduais e governos municipais, podem e devem trabalhar com custos menores, ou seja, com estruturas mais enxutas, com estruturas compatíveis às realidades atuais com as quais nós convivemos. Está aí, portanto, o deputado veneziano Vital do Rego, conversando conosco aqui na TV Parlamento Nordeste. E quem esteve em Brasília esta semana foi a secretária de Educação do Piauí. A reportagem da TV Parlamento foi acompanhar e você tem detalhes agora. Veja.
A secretária de Educação do Estado do Piauí, Rejane Dias, esteve em Brasília em uma reunião no FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. O propósito da reunião foi buscar recursos para melhorar a educação e construir novas escolas no Estado. Bom, acho bastante produtiva, porque foi uma reunião com a equipe aqui do FNDE e a nossa, levando em consideração a situação de várias obras paralisadas no Estado do Piauí, 309, e com um montante de quase 100 milhões em recursos que a gente não poderia acessar, tendo em vista a necessidade gritante de construção de novas escolas, de ampliar novas escolas, de reforma de novas escolas, construir novas quadras cobertas também, mas que já ao longo, pelo menos essa trajetória de 3 meses, grande parte desses problemas a gente conseguiu resolver. Ou seja, dando resolutividade à questão das pendências que faziam com que realmente o CIMEC ficasse destravado. Fiquei feliz porque com a resolutividade dessas pendências, né, nós vamos receber o Estado do Piauí 8.700.000 para pagar essas obras e principalmente entregar esse equipamento público para a população do Estado do Piauí. E, claro, mais recursos também vão vir mediante o que? A resolutividade dessas pendências. E nós montamos um grupo de trabalho e já conseguimos, portanto, destravar grande parte dele. E a nossa preocupação não só acessar esses recursos que estão disponíveis, desde que a gente consiga resolver os problemas, mas também não complicar para que novas obras sejam, vamos dizer assim, colocadas no par a partir do segundo semestre. Então, nós temos muita procura lá dos diretores das escolas, enfim, de lideranças dos municípios que entendem também a necessidade de construir novas escolas. Mas nós não vamos conseguir fazer isso se não destravar o CIMEC. Aí não é possível colocar isso no par. Mas, graças a Deus, as coisas estão andando bem, a gente está percebendo isso, estamos percebendo também a resolutividade, tanto é que foi liberado agora 8.700.000. Tá aí, portanto, no acompanhamento da secretária Rejane Dias, ela que é primeira-dama do Estado e também deputada federal, está licenciada, a gente chega ao final da edição de hoje do nosso informativo da TV Parlamento Nordeste. A você o nosso muito obrigado, um grande abraço, estou indo embora e não esqueça, é possível subir na vida falando a verdade. Só o poder de Deus é grande. E é pelos humildes que ele é honrado. Permaneça aqui, tvparlamentonordeste.com.br, através do nosso parlamentonordeste.com.br. Um grande abraço e até a próxima edição.